Ótimo domingo para você, bom dia, uma ótima semana desde já para você que escolheu estar com a gente aqui no Ponto de Partida, você sabe, o seu programa de estudos bíblicos na TV. E olha, o assunto de hoje promete casamento, as linguagens do amor. Inclusive nós teremos uma terapeuta conosco hoje, daqui a pouco a Jordana vai apresentá-la e com certeza o tema de hoje vai ser especial. Você é casado, pensa em casar, ainda é solteiro? Esse assunto pega todo mundo e com certeza você vai se surpreender com as orientações da Palavra de Deus em relação a esse assunto. Não se esqueça de interagir conosco no Instagram AdventistasASP. Coloque sua opinião, a sua dúvida, a sua repercussão a partir do estudo que a gente vai ter agora. E antes de abrirmos a Bíblia, eu espero que você já esteja com a sua aí em mãos. Vamos juntos orar pedindo a bênção de Deus para o estudo que começa agora. Ore comigo. Querido Deus, por favor, cuida desse momento, esteja conosco, presente tanto aqui no programa quanto em cada casa, para cada pessoa que estiver assistindo, que o Senhor possa dirigir os nossos pensamentos na direção da Tua vontade para a compreensão dessa verdade. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom dia para você aí de casa, seja muito bem-vindo, chega mais, porque hoje o ponto de partida está muito especial. Vamos falar sobre casamento e sobre as diferentes linguagens do amor. E olha que esse tema é um tema que tem a ver com todos nós, porque o amor é uma das experiências mais profundas e transformadoras da vida, não é mesmo? E para falar desse assunto, eu quero apresentar para você um casal incrível que está nos acompanhando aqui hoje no programa e vai trazer insights valiosos para você aí de casa. Quero apresentar o pastor Marcos de Oliveira Júnior. Seja muito bem-vindo, pastor. É uma alegria ter a sua presença e a sua experiência aqui para compartilhar com a gente. Eu que agradeço, Jordana. É muito bom voltarmos, né? E estarmos com você que está assistindo aí em casa. E principalmente um tema que envolve todos nós, que é a família, né? Casamento, que Deus possa realmente nos ajudar a entender qual é o plano dele para a nossa vida. Muito bem, o senhor está muito bem acompanhado hoje, né, pastor? A melhor companhia, né? Com todo respeito aos outros colegas. Exatamente. Temos aqui a Rosinha de Oliveira, ela que é terapeuta familiar, especialista em casamento, né, Rosinha? Eu fico imaginando que ricas reflexões e conselhos você vai trazer aqui para a gente hoje. Seja muito bem-vinda, é a primeira vez que você participa aqui com a gente e é uma alegria receber você. Sim, Jordana, eu estou muito feliz de estar aqui com você, com os nossos amigos também que estão nos assistindo em casa. É um tema extremamente relevante. Eu considero, assim, algo que faz parte da nossa felicidade. Discutir assuntos de casais, de família, né, é muito importante e eu creio que vai ser um assunto, assim, que vai ser bem relevante para todos nós. Com certeza. E olha, a gente já começa por aqui convidando você aí de casa para pegar a sua Bíblia, porque nós vamos falar desse tema também sob a perspectiva bíblica. Que conselhos a Bíblia tem sobre relacionamentos? Afinal de contas, Deus é o autor do amor, não é mesmo? Ele é a fonte de todo o amor. Então a gente precisa trazer Deus para essa conversa também. E olha, além disso, já que a gente está falando da palavra de Deus, eu quero falar para você desse QR Code que está aparecendo aqui na tela da sua TV. Pegue o seu celular, aponte a câmera dele para esse QR Code e ali você tem a oportunidade de conversar com a nossa equipe aí que está nos bastidores. Para estar pedindo, quem sabe, uma oração, uma visita na sua casa. Quem sabe você está passando por um problema, um momento difícil e precisa conversar com alguém. Ou também um estudo bíblico para se aprofundar sobre esse tipo de assunto e muitos outros que envolvem o nosso cotidiano e a nossa vida espiritual, não é mesmo? E eu vou começar agora com o pastor Marcos. Vamos começar com uma polêmica, pastor. Que história é essa que a Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa ao marido e que o marido tem que amar a esposa? Conta pra gente. Afinal de contas, esse assunto, assim, ele é um assunto bem sensível na sociedade atual, não é mesmo? Bem, Jordana, você está fazendo menção a um texto de Paulo que está em Efésios, capítulo 5, verso 22 em diante. Eu vou fazer questão de ler aqui porque eu acho que é importante. Diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. E é interessante que no verso 25 diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. O problema, Jordana, é que muitas vezes você lê só a primeira parte. A gente fica com essa primeira parte. Os exatamente. homens, né? Normalmente.
Mas o texto, ele tem toda uma ideia, não é, central, voltada para entrega, para respeito, e usando o exemplo de Jesus. Então, a Bíblia fala da liderança do marido, não há dúvida disso, mas não é uma liderança hierárquica, tem a ver com função, entende? Então, isso é importante, não significa que ele é mais importante do que a mulher, não, de forma alguma, mas existe realmente uma liderança funcional, onde o homem ele tem o papel de provedor, ele tem o papel de puxar a frente de muitas coisas, inclusive ele é o pastor do lar, né? Então, mas por outro lado, a Bíblia diz assim, se você tem condição de ser o líder, você também tem que ter condição de morrer pela sua esposa se for necessário, porque foi o que Cristo fez. Então, será que nós homens teríamos condição de amar a esposa a ponto de morrer por ela? Essa é a pergunta que fica no ar. Então, a gente precisa realmente entender esse contexto, porque aqui nós precisamos voltar a Gênesis. Gênesis, ele deixa muito claro que a mulher, ela foi feita de uma costela do homem, não para ser pisada e nem para puxar à frente, mas para estar ao lado, né? Então, esse é o ponto. E tem um texto ainda de Gênesis capítulo 2, que é bem interessante, o verso 24 diz assim, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, quando há o casamento, eles se tornam uma unidade composta, essa é a ideia no original hebraico, né? Então, a ideia de uma mexerica, de uma bergamota, de uma mimosa, né? Que você vê a casca, mas por dentro ela é formada de vários gomos. Então, o casamento é como se fosse dois gomos que se unem e se tornam um. Então, nós não temos como olhar pelo lado de que o homem tem que ser um ditador. Não é isso que a Bíblia está falando. E é isso, pastor. O senhor usou uma palavra muito forte aqui, ditador. E é exatamente essa impressão, essa conotação que a palavra submissão, né, Rosinha, ela nos remete. Mas como o pastor colocou muito bem aqui, se nós seguirmos lendo os próximos versículos, a gente vai ver o tanto de amor e de entrega que esse homem para o qual eu preciso ser submissa tem por mim. E isso muda tudo, não é, Rosinha? E submissão, a gente pode levar em consideração quando sendo assim, para mim, o meu marido, eu sou submissa a ele porque ele é meu porto seguro, sabe? É aquela pessoa meu protetor, que me dá o apoio, meu suporte, né? Então, por isso, submissão a ele. E aí fica fácil, Exatamente. Né? Que interessante. Sabe, Jordana, uma vez eu ouvi de um marido, né? Alguém que eu tive a oportunidade de trabalhar junto com um líder de minha igreja, e na realidade ouvi dela, ela disse assim, eu tenho prazer de ser submissa ao meu marido. E eu confesso para você que eu achei estranho, porque eu nunca tinha ouvido isso. E aí então depois ela completou, porque o meu marido é totalmente submisso a Deus. Eu sei que ele está ali o tempo todo buscando a Deus, se entregando a Deus. E para mim isso me traz alegria em saber que eu posso. E aí a submissão, volto a dizer, tem a ver com concordância, com respeito, que o homem também tem que ter, né? Mas nesse sentido de entender de que ele tem a liderança funcional em algumas situações. E a gente percebe também, né, pastor, que com a Revolução Industrial, lá no início do século XIX, o movimento do feminismo, ele foi tomando uma proporção tão intensa, tão grande, e alguns ideais passaram a ser opostos, né, do que a palavra de Deus coloca. E essa questão da submissão, ela é uma coisa que incomoda muita gente, né, que vê isso como aquela dominância, né, aquela supremacia, mas que não tem essa segunda base que a palavra de Deus coloca. Mas assim, eu queria avançar aqui no tocante às linguagens do amor. A gente prometeu aqui para você aí de casa que nós iríamos falar sobre relacionamento, trazer a perspectiva da palavra de Deus, mas nós também vamos trazer algumas ideias, né, bem importantes para o relacionamento, que são as linguagens do amor. Eu ouvi dizer que são 5 linguagens do amor que os especialistas costumam aí destacar. Quais são elas, Rosinha? Fala um pouco sobre isso. Sabe, Jordana, na verdade é baseado numa teoria proposta pelo doutor, que é um conselheiro matrimonial, escritor também, Gary Chapman. E ele diz o seguinte, ele diz que existe sim 5, ele criou essa teoria, né? E as 5 linguagens é bem interessante, tem tudo a ver com o relacionamento mesmo, que são palavras de afirmação, né? Tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toque físico.
Eu queria só dar uma pinceladinha, Jordana, em cada uma delas. Primeiro, palavras de afirmação. Eu não sei se você já descobriu qual é a sua linguagem de amor. Se você conhece essa teoria, né, baseado nessas 5 linguagens, a palavra de afirmação é algo assim muito simples. É palavra de apreço, dizer como você está bonita hoje, como você está bonito hoje, que bonito que você ficou nesse terno, nessa roupa, nesse corte de cabelo, sabe? É gostoso você ouvir. Eu já descobri a minha linguagem de amor, a minha é essa, justamente Olha essa. só. É legal porque este livro, inclusive tem vários livros escritos por ele, né, por esse escritor, mas essa do casal, você consegue fazer um teste e descobrir qual é a sua linguagem de amor. E é o título do livro dele mesmo, Exato. As 5 linguagens tem do amor. Tem para adolescentes, tem para crianças e tem para casais. Olha, eu recomendo fortemente, já li esse material também. Lindo, eu também, né? Já sei qual que é a minha linguagem do amor. Já descobriu, já fez o teste. A vida de casado e de relacionamento, assim, ela passa a fazer muito mais sentido, porque a gente começa a entender algumas situações. Com certeza. E outra coisa também, a segunda linguagem de amor, Jordana, que é interessante também, é o tempo de qualidade, né? Muitos gostam disso. Você descobre, com o tempo, você vai percebendo qual que é a sua linguagem de amor, qual que é a linguagem de amor do teu cônjuge, do teu companheiro. Então, tempo de qualidade é você assistir um filme com ele, dedicar esse tempo, talvez sem filhos, naquele momento, quem tem filhos, sair comer uma pizza junto, tomar um sorvete juntos, sabe? Cozinhar juntos, né? O que você gosta de fazer junto com ele. Certo. Então, é tirar um tempo só para vocês dois. Dar presentes, outra linguagem. Eu acho encantador, né? Eu não me atraio tanto, porque de repente eu me criei com esse de ganhar, isso não me chama tanta atenção. Mas tem pessoas que precisam disso para se autoafirmar. Então é importante, mas não... E às vezes presente, Jordana, não precisa ser um presente caro. É aquela florzinha que colheu ali na exatamente, rua, ou então, né? de repente, você viajou e você traz um presentinho, uma lembrancinha, dizendo que você lembrou daquela pessoa que você ama, sabe? É a questão da intenção, muito né? Da bem. intenção. E o ato de serviço, tem pessoas que gostam que o marido, que a esposa se envolva também nas atividades da casa, ajudem, né? No caso, a esposa, que o marido ajude, de repente, alguma coisa a mais que ela precisa. Isso é interessante também, tem gente que gosta disso, é atraído por isso. E toque físico, né? Alguns gostam, por exemplo, de um abraço a mais, de um carinho, de carícias. Tudo isso faz parte do relacionamento. E assim com a linguagem do amor, eu acho que chegou para descobrir em nós e despertar em nós qual é a nossa maior necessidade dentro do relacionamento de casais, né? De ambos, tanto da família também envolvendo filhos, mas especialmente para o casal. Eu acho interessante, Rosinha, o conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo do tempo e a respeito da dinâmica, né, do relacionamento, porque isso evita muita dor de cabeça, né? Saber como o outro funciona, do que o outro gosta, porque de repente o outro gosta de uma coisa e eu estou oferecendo outra e ele não está se sentindo amado. Por isso que é tão importante a gente conhecer. Eu digo assim, a gente faz curso para tudo nessa vida, né? A gente faz lá, não é, Pastor Marcos, a autoescola para aprender a dirigir, né? A gente faz cursos para se especializar, para ter um diploma ali num conhecimento técnico, mas por que quando se trata de família e de relacionamento nós buscamos tão pouco? E quanta dor de cabeça surge disso, não é? É interessante, né, para os solteiros aqui, né? Hoje a gente vive numa sociedade que, como você falou, não tem esse cuidado com o preparo para o casamento. Por isso que quando a gente vai à Bíblia, a gente percebe, né, a importância do namoro, a importância do noivado, porque é um momento de preparo. E muita gente entra no casamento e depois tem sérios problemas, e aí a gente vê o número de divórcios aumentando cada vez mais no mundo inteiro, porque não houve o preparo. Como você falou, para dirigir você tem que se preparar, para você entrar numa faculdade você tem que se preparar, né? Para ser um bom profissional você tem que ter cursos. Mas e o casamento, né? pastor, a família não é algo muito mais sério do que todas essas outras coisas, né? E olha, a Bíblia também fala sobre a expressão do amor, né, pastor? Cantares, por exemplo, fala pra gente um pouquinho aqui, pastor, o que Cantares, né? Um livro proibido aí, né, para os menores de 18, a gente brinca, mas o que Cantares fala sobre a expressão do amor entre um casal? Bem, o livro de 1 Reis, capítulo 4, 32, diz que Salomão escreveu 1005 cânticos, e com certeza uma referência ao livro de Cantares. Cantares, na realidade, é um poema literal de amor. E esse é o ponto, né? A gente tem aqui vários personagens, mas dois que se destacam, que é Salomão e a Sulamita. E quando a gente vai para Cantares, a gente percebe aqui que está falando da intimidade do casal. Por isso que você falou que é proibido para menor de 18, né?
Porque o texto aqui está dizendo que a intimidade do casal é algo que tem a assinatura, a aprovação de Deus. Eu fico pensando, né, Jordana, o que Adão e Eva fizeram naquela sexta-feira, né? Foi a intimidade, não tem como. O livro de Cantares, ele fala o tempo todo. Quando você começa a ler, você começa a ver que se refere ao casamento e à noite de núpcias, principalmente o capítulo 3 a 6 até o capítulo 5, verso 1. Pastor, eu acho muito interessante a leveza como se decorre o texto de Cantares ali, a leitura dele. Coloca a intimidade entre o casal como uma coisa pura, como uma coisa bonita. Ao contrário da forma como a gente vê muitas vezes hoje tem se retratado. tornado pejorativo, Exato. né? A intimidade do casal. E a Bíblia, ela traz assim de uma forma tão linda, né? Sim. Eu creio, Jordana, que é como se fosse, um presente de Deus reservado para o casal. Muito bem. E aí a gente tem muita inspiração, né, pastor, ali no livro de Cantares. Inclusive, se você aí de casa está precisando aí fazer uma declaração de amor, está sem ideias, o livro de Cantares é uma ótima fonte de inspiração, né, pastor? Só não vai comparar a esposa às éguas de Faraó, né? Por Porque favor. na época as éguas eram realmente algo interessante. Um símbolo de beleza, né? Mas é interessante isso, né? Porque a gente percebe de que hoje, porque no plano de Deus, a sexualidade, a intimidade, ela está dentro do casamento. E hoje a gente vê na sociedade isso até como motivo de chacota. Por exemplo, um jovem casar virgem é motivo de chacota. Mas esse é o plano de Deus. Por que é o plano de Deus? Porque Deus colocou tudo dentro do seu devido lugar. Então, eu acho, Jordana, que a gente precisa realmente analisar. Por que tem tanto divórcio? Por que tem tanto problema na família? Porque a gente não segue o manual. E aqui está o manual. E o manual diz assim, olha, tem tempo para namorar, tem tempo para noivar, tem tempo para casar e tem tempo para ter intimidade. Né? E, obviamente, tem tempo para ter filho, tem tempo depois para ser avô. Então, tudo tem o seu tempo. E o livro de Cantares, ele fala desse tempo da intimidade. Muito bem. Agora, voltando, Rosinha, nas 5 linguagens do amor, que eu acho que é um assunto que daria para um programa inteiro, né? Para a gente falar só sobre isso, né? Uma pena que o nosso tempo não nos permita esgotar, mas fica aí a dica de leitura para você aí de casa, viu? Super valiosa. A gente falava sobre as 5 linguagens do amor, mas você disse que descobriu a sua, eu também sei a minha, quem sabe você aí de casa logo descobre a sua também, mas isso não quer dizer que nós também não temos todas as outras, né? Na verdade, é uma delas que se torna a principal, né? E as outras, elas vêm, então, em segundo plano, é isso mesmo? Isso, Jordana. Mas tem algo assim que eu creio que é muito importante no relacionamento, que é a questão da comunicação. Olha, para mim, eu penso que, claro, Deus em primeiro lugar, mas a comunicação é essencial, porque precisa haver diálogo. E tem uma coisa interessante, às vezes nós temos dificuldades também, porque na linguagem do amor, da conversa, do diálogo, né, nós temos dificuldade de ouvir, de ter aquela escutativa, que é importante para o relacionamento. O que é a escutativa? É eu conseguir ouvir sem interromper. Então, esse é importante. Eu tenho dificuldade porque eu quero interromper, eu quero já julgar antes de concluir, de repente, o que a pessoa quer falar. E mais interessante, Deus já me deu duas orelhas, né? Um par de orelhas e apenas uma boca. E às vezes eu tenho dificuldade de ouvir. E uma coisa bacana, Jordana, a gente vai descobrindo, os homens são diferentes das mulheres, né? E os opostos se atraem, a gente sabe disso. Mas o que é mais interessante, que a mulher, ela é muito mais comunicativa que o homem, com algumas exceções. Eu ia observar isso, exatamente. Né? O homem precisa ser um bom ouvinte, né? Exato. E uma coisa interessante, porque a mulher, a gente precisa ser muito direta. E a gente não consegue. Hoje, existe uma grande dificuldade, gera muito conflito, é a maneira de se comunicar, o casal. De se expressar, né? De se expressar. Por quê? Porque o homem fala com a mulher como se ela fosse outro homem. Né? Ele é direto, ele vai ao ponto, ele quer resposta, ele é objetivo. A mulher fala com o homem como se fosse outra mulher, porque ela é muito comunicativa e ela quer que ele responda também ao mesmo tempo. O que o homem entende? Por exemplo, se ele chega e percebe que você não está bem, está calada, né? Que é algo que chama atenção, o que ele vai dizer assim? Você está com algum problema? Você quer falar? E ela fala, não quero. Na verdade, ela quer, porque a mulher adora falar, ela precisa. Isso faz parte, na verdade, faz parte do desejo dela profundo de partilhar os seus sentimentos. E aí, o que acontece? Ele entende que ela não quer mesmo.
Agora o homem não, o homem se tu disser assim, você não quer conversar sobre o assunto? Ele diz não quero, é porque ele não quer mesmo, né? não insista. E assim, ó, o homem ele não fala porque ele entende, para que ele falar se a esposa não vai resolver o problema dele? Já a mulher não, a mulher ela precisa se comunicar, ela precisa falar, porque independente se ele vai resolver ou não, né? Tem casos que o homem acha que ele tem que resolver e ela existe essa dificuldade. E uma coisa interessante que as mulheres elas pensam falando, né? Organizam os seus pensamentos enquanto o falam, homem, né? Exatamente, o homem pensa pensando, né? Mas a mulher, ela pensa já falando alto, já expressando. Então, essa comunicação, às vezes, existe ruídos nisso. Porque, às vezes, o homem não compreende realmente como que é o comportamento de uma mulher e nem a mulher o comportamento de um homem. E aí gera conflitos. Muito bem. Infelizmente. Pastor, vamos fazer um teste rápido aqui? A gente vai aproveitar que a gente tem um casal aqui e vamos dar uma dica aqui. Para ilustrar isso que a Rosinha acabou de falar. Pastora, a Rosinha chega em casa e ela começa a contar para o senhor que ela está exausta, que o dia dela foi muito cansativo, que ela está morrendo de fome, que não tem nada preparado e ela está muito estressada. O que ela está querendo dizer? Eu creio que ela quer que eu ajude, que eu ouça, que eu faça a comida, que eu prepare. Eu entendo que é isso. Ou que convide para jantar fora, né, pastor? Também. Tá vendo só? É essa volta que a gente dá, né, quando a gente quer falar alguma coisa. E eu digo por experiência própria. Outro dia aconteceu algo exatamente assim, né? E meu esposo falou assim, mas não seria mais fácil você dizer que quer comer fora, né? A gente dá aquela volta enorme. E é essa objetividade que você estava colocando pra gente aqui, que a gente como mulher não tem, né? Exatamente. O homem, ele é muito objetivo e a gente dá aquele monte de voltas, né? E às vezes, né, infelizmente, a falta de conhecimento dessas diferenças, elas acabam culminando numa situação muito triste do casamento, né, pastor, que é o divórcio. Pastor, a Bíblia permite o divórcio? O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Tem um texto de Malaquias, capítulo 3, verso 16, que diz assim, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o divórcio e também aquele que cobre de violência suas vestes e continua falando. Então, é um verbo muito forte, né? Odiar. Então, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Só que, quando a gente vai, por exemplo, a Mateus capítulo 19, nós encontramos no verso 9 que diz assim, que existe uma abertura. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. Então, qual é a abertura que a Bíblia apresenta? Adultério. E aí, outro texto apresenta o seguinte, não que Deus queira o divórcio, Sim. mas há essa abertura. E aí nós encontramos também em Romanos capítulo 7, versos 13, diz assim, de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então, Deus odeia o divórcio, mas existe a abertura, por exemplo, da traição, né? Não que Deus queira que as pessoas se separem mesmo. Se houver o perdão, se houver o perdão, melhor, mas às vezes não é possível. Não é possível, né? certo. Cada pessoa reage de uma maneira. E a morte, né? A morte também, a pessoa está livre para um novo casamento, mas Deus criou-nos para que nós casássemos com uma pessoa e que fosse para o resto da vida. Pastor, uma pergunta. E quando há casos de violência? Quando a mulher, por exemplo, ela é vítima de uma situação abusiva e não consegue sobreviver dentro daquele casamento. O que acontece? Deus não quer que ninguém fique sofrendo, fique apanhando, seja, né, físico ou emocional. Deus não quer isso. Então, é muito delicado eu te dar uma resposta assim, né, de pronto, mas o fato é de que Deus não quer que ninguém fique sofrendo. Então, o grande problema daí, Jordana, não é só o divórcio, seria um novo casamento. Então, a pessoa que de repente, não, eu não quero... Não tem mais condições, Não tem né? mais condições. Ela tem que ter consciência de que, biblicamente, ela vai estar presa para um novo casamento, a não ser que a pessoa que fazia tudo isso com ela tenha um outro relacionamento. Um novo relacionamento. Certo, eu acho bem importante a gente esclarecer isso aqui, porque a gente vive em um contexto muito delicado, né, no que diz respeito a isso. Mas, Rosinha, vamos imaginar que esse casamento aí está com sérios problemas, está chegando ao fim. Você como terapeuta, né, como uma pessoa que é especializada em relacionamentos, quais os conselhos que você poderia deixar para que a pessoa possa, quem sabe, dar um passo para salvar esse relacionamento? Sabe, Jordana, tem uma frase que é a máxima do relacionamento, que diz assim, de um casamento, a felicidade do casamento começa por você.
Existem muitas características que eu poderia dizer que seriam condicionais ao sucesso no casamento, né? Eu mencionei a comunicação, mas nós poderíamos colocar aqui o tempo, sem dúvida, mas tem um que me chama bastante atenção, que é você conseguir desenvolver o processo do perdão. Existem falhas conosco, existem muitas falhas, mas nós somos diferentes, sabe? E o processo do perdão, às vezes, é importante para a gente ter uma vida mais harmônica, para a gente ser mais feliz, até porque se a felicidade do casamento começa por mim, eu tenho que entender que é melhor eu ser feliz do que ter razão, né? Eu gosto muito de uma citação de uma escritora, Ellen White, que ela diz, é uma escritora cristã, ela dá um conselho interessante, ela diz assim, e ela fala um pouquinho sobre o relacionamento, ela diz, de todos os relacionamentos humanos, o casamento é o mais importante de todos. Deus instituiu o casamento para a satisfação das mais profundas necessidades humanas de amor, apreço, autoestima e intimidade sexual. O lar, a nossa casa, deve ser o lugar mais feliz da terra. Então, para que isso aconteça, para que realmente a felicidade permaneça dentro da nossa casa, a gente tem um segredinho, né? Que é a presença do nosso Deus. É como a abelha busca o mel no néctar, né? A gente tem que buscar, então, este amor, a essência, que é Cristo Jesus, que é o nosso Deus, porque a gente só vai poder transmitir esse sentimento de amor um pelo outro quando a gente tem a fonte de amor conosco junto de casa, no nosso lar. Muito bem. E assim chegamos ao final de mais um programa. Eu quero agradecer aqui a nossa terapeuta, Rosinha de Oliveira, pastor Marcos de Oliveira Júnior. É uma alegria sempre ter o senhor aqui com a gente e foi uma satisfação receber você aqui. Volte mais vezes, hein? E olha, para você aí de casa, vale lembrar que cada relacionamento é único e exige esforço, exige perdão, exige dedicação, exige amor, mas a presença de Deus, ela pode preencher todas as nossas faltas, que você possa buscar a Deus, para que você tenha aí uma vantagem nessa busca, né? Na busca da felicidade a dois, que Ele abençoe você, que Ele abençoe o seu relacionamento e que você possa viver um relacionamento feliz. Muito obrigada mais uma vez pela sua audiência. Lembra que tem um QR Code aqui na tela, mostrando para você que você pode apontar a câmera do seu celular, pedir um estudo bíblico mais aprofundado sobre esse e tantos outros temas que a Bíblia apresenta. Pode pedir uma oração, uma visita à sua casa para conversar. Nós ficamos à sua disposição. Muito obrigada aí pela audiência. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo programa. Até lá. Eu espero que você tenha gostado muito do programa de hoje, que as orientações da Palavra de Deus, os conselhos, né, dos nossos convidados possam abençoar a sua vida, o seu relacionamento e também o seu futuro, né, caso você ainda não seja casado. De qualquer forma, a gente pede que você interaja conosco. Se você tem alguma sugestão de tema, tem alguma dúvida, alguma repercussão sobre este assunto, Instagram, @adventistasasp. Se você perdeu esse episódio ou outros, você pode ir lá no YouTube e também nos acompanhar no Adventistas ASP. Todas as temporadas, episódios estão lá para você assistir e compartilhar com seus amigos também, tá bom? Semana que vem nos encontramos aqui na Band, nesse mesmo horário. A gente se vê. E aí, gostou da programação? Que tal nos fazer uma visita? Estamos localizados no centro de Curitiba, no endereço Alameda Doutor Carlos de Carvalho, número 400. Nossa igreja conta com estacionamento gratuito na entrada lateral. Hoje, às 19h30, daremos continuidade ao tema abordado no programa e esperamos você aqui, com uma equipe preparada para recebê-lo. Você será muito bem-vindo entre nós. Uma jornada começa pela escolha do caminho correto. Decidir ser ou não ser, eis a verdadeira questão. Se desde o primeiro raio de sol que desperta nossos sentidos, quando decidimos qual pé tocará o solo primeiro, se vou escovar os dentes, a roupa que vou vestir, cada decisão, mesmo que relativamente pequena, ecoa de forma profunda e impacta aquilo que vou construir e alcançar amanhã.
Imagina a relevância de escolher o meu futuro profissional. Priorizar o caminho correto transforma a minha realidade e de todos ao meu redor. Me conecta com as pessoas certas. Surpreende o competitivo mercado de trabalho e me torna referência para iluminar o mundo. Educação Adventista, muito além do ensino.